Bom dia, pessoal. Olha só que dia maravilhoso aqui em São José do Barreiro. Nós vamos fazer um passeio aí numa fazenda histórica. E acredito que vamos também, né, em cachoeiras. E depois vamos almoçar nessa fazenda e conhecer um pouquinho aqui da história da cidade. Chegamos aqui, agora vamos visitar a fazenda. Viemos de carona aqui com os nossos amigos. Oi, neném! Mas o meu sobe um pouquinho, cara. O meu aqui não sobe um pouquinho. Hoje a gente foi abençoado com um clima maravilhoso, céuzão azul. Vocês vão conhecer a Fazenda Paudalho, vou falar sobre a fazenda já já. Eu bebo leite, mas o Xavier, eu bebo também. Bem-vindos à Fazenda Paudalho. E eu tenho algumas considerações importantes para fazer sobre essa fazenda, pessoal. Primeiro, essa fazenda ela é bem menos pomposa, né? Bem menos... tem um porte bem menor do que outras fazendas que vocês vão conhecer do café. E geralmente a gente é uma espécie muito visual, né? A gente é uma espécie que se baseia muito na referência visual. Então, quanto maior, mais impressionante e tal. Mas por que a gente escolhe uma fazenda que é mais discreta arquitetonicamente? A gente escolhe ela pela importância histórica dela. E eu vou chegar lá, tá? Uma segunda informação importante essa fazenda foi roubada há cerca de 10 anos atrás. Logo, isso diminuiu ainda mais essa pujança, esse impressionar para os olhos. Porque quando a gente vai em coisas históricas, não só o porte, mas também os objetos, são coisas que nos atraem muito, as joias, a louça, e essa fazenda foi roubada. E andando, pessoal, a gente tem a demanda de café crescendo, e olha outra coisa que acontece, a vinda da corte. Só para lembrar, essa propriedade aqui, ela foi adquirida, ela é um desdobramento de Sesmaria, né? Ela foi adquirida no mesmo ano da Revolução. E começou a ser construída no início do século XIX, quando veio a corte para cá. Pessoal, chegou a corte no Brasil, veio fugida lá do Napoleão, vocês lembram dessa história? A Espanha nem se meteu, para chegar em Portugal tem que passar pela Espanha, o francês. A Espanha fez assim, ó, quis nem saber. Por favor, pelo amor de Deus, vou brigar com você. E a Inglaterra escoltou o Brasil para cá, escoltou Portugal, a corte para cá. Gerou uma dívida já, que a gente foi assumir depois. Pessoal, começou a nossa dívida externa. A corte chegou, tá na capital, tá precisando plantar café. Começou até a plantar café na capital. Mas capital onde está a corte, o que era moderno na época? É cidade. São os moldes parisienses. Então, na cidade, na capital, eu vou ter lavoura de café? Não. Então o que eu faço? Trouxe a corte, que é 30 mil pessoas, uma das origens do que a gente fala de político no Brasil, seja de qualquer linha. A gente fala dos privilégios, auxílio terno, auxílio isso, auxílio aquilo. O Rio de Janeiro é a bagunça que é, em alguns sentidos. E a política no Brasil é uma mamata que, em alguns sentidos, tem muito a ver com a vinda da corte. Que é você bancar 30 mil pessoas assim, ó, à toa, em 1808, tá? Aí foi desenvolvendo essa cultura. Quando veio, então não vamos plantar no Rio de Janeiro café. Subiu a Serra das Araras. Aqui do lado a gente faz fronteira com os fluminenses, pessoal. E aí viu que subindo a serra rendia até melhor do que no litoral. Tanto que o café veio da Etiópia, das altas montanhas etíopes. Né? Os pastores lá viram que as ovelhas que comiam café ficavam mais agitadas. Foi assim que foi descoberto. Então começou a render melhor aqui o café. Me entendem? Me seguem? Certinho? Então essa fazenda, pessoal, representa uma das primeiras do Brasil voltadas só para café. Por aqui passou quem viria a ser Dom Pedro I. Dom Pedro, sem ser primeiro ainda, não era imperador, passou por aqui. Dizem aí na historiografia causo da cidade, né? Que ele chegou, uma coisa é verdade, né? Vocês sabem que na época não era aquela maravilha de cavalo branco, todo mundo lindo, maravilhoso. Ele chegou na mula, todo ferrado de viagem, e teria ido à cozinha, e na cozinha teria pedido um prato de comida, e a mucama que ali estava falou, ó, toma aqui o prato de comida, mas anda logo que Dom Pedro tá chegando. Dizem que foi isso. Dizem que foi isso. E aí, ó, eu vou convidar vocês pra gente
Primeiro, dá uma olhada lá em cima. Tá um monte de portinha e janela, né? Não era assim. Porta central. Durante muito tempo, uma curandeira teve ali. Tá? Uma curandeira da época dos escravizados. E de cada lado, não era um monte de suíte. Era um galpãozão de um lado, um galpãozão de outro. Um para mulher, outro para homem, para os escravizados. Aquela era a senzala principal. Essa aí é boa. Ah, no início do século XX já não tinha mais café aqui, nesse trecho. Essa é a primeira geração do café. E não foi só pela abolição que declinou. Foi também, pessoal, pela crise ambiental, que fala-se pouco disso. Ó, olha o aqueduto que traz a água lá de trás, ó, que se vocês olharem por trás da grade lá fora. E pense que no aqueduto ali de trás trazia água para girar essa roda d'água aqui. Então pensa no volume da época. Girou essa roda aqui, girava esse troncão aqui principal, ó, que ia girando essas espátulas. Olha por que elas são abaloadas. Porque cada pilão aqui, ó, esse aqui é o pilão, tem uma roldana. Quando gira, lá em cima uma hora solta. Gira a roldana, solta. Então, pessoal, aqui está tudo travadinho, mas cada um caía no seu tempo de acordo com a subida disso aqui, ó. E é abaloado porque girava na roldana. Mas essa aqui era a bateria de pilões, que era a mecanização da época, né? Então, isso aqui girava, abria isso aqui, ó. Já era produção em alta escala. Já era, exatamente, estava escalando a produção. Pegava o que estava aqui. Então, o grão que já estava ressecado dali, eu já estava começando a triturar ele, começava a descascar. Para terminar o processo de descasque, eu chegava aqui, ó, botava na peneira, só de fazer assim na peneira, pensa na movimentação de ar e spray d'água aqui, ó. Cuspia, sabe? Levava a casquinha. Por quê? Porque era mais levinha. Então, isso aqui era uma sujeirada e uma barulhada, porque ninguém se ouvia com isso aqui batendo, pessoal. Ninguém se ouvia. Tá? A gente vem aqui para a varanda agora, o que fazia? E essa fazenda ela agora é só para visitação, não tem nenhuma atividade. Só visitação. É do governo ou é particular? É tomada pelo Estado, pelo governo. Aqui, ó, outra forma de você agregar valor é você também escolher o grão. Então, você colocar tudo aqui em cima, as escravizadas alinhadas iam escolhendo o grão, escolher o melhor grão, botava na saca, da saca para a tulha, onde depositava o café. Olha a importância no desnível do terreno, conforme você vai construindo, você vai ganhando uma distância com relação ao solo para impedir de mofar, né? Impedir a umidade aqui. Olha como é vazado desse lado e ali tem um monte de janela também. Olha como é mais estruturado que a senzala, né? Um detalhe que eu não passei para vocês é o seguinte: a senzala no café já era um pouquinho, aspas, melhor do que outros períodos, porque como pressionava-se pelo fim da escravidão, o valor do escravizado estava mais caro. Então eles não podiam perder tanto escravizado por doença besta, sabe? Umidade, pneumonia, coisas do tipo, sabe? Por causa de valor. Então aqui você tem também a área que ficava o café bastante arejada para você não perder o seu produto. Tá tranquilo. Suave na nave. Olha só, esse espaço aqui foi durante muito tempo. Aqui foi a senzala de castigo ou prisão, tá? As pessoas ficavam acorrentadas na parede de lá, ó. Na parede de lá, e vinha um funcionário da fazenda, checava. Gemeu, tá vivo, não gemeu, já morreu, dava destino ao corpo. Principais crimes do período: tentativa de furto de comida, né? Tentativa de fuga e atentar contra o senhor. Ali, como é muito escuro o tempo todo e tal, a gente tem muito morcego lá no fundo. Existe um projeto que é de iluminar essa parte e restabelecer banheiros que tem lá. Os morcegos vão perder a casa deles. E agora a gente vai sair por aqui mesmo, pessoal. Vai ver onde a comida era preparada para eles.
Observações importantes, a gente tem muita coisa que eu falei para você, intervenção vulgar, que é o quê? Coisa dos tempos atuais, mais atuais. Mas esse fogão é original. O chão de pedra aqui, original. Onde é tijolinho, era terra batida. Aqui foi parcialmente reestruturado porque tinha caído parcialmente. Então, por exemplo, essa viga aí, ó, uma viga moderna, essa de madeira, ao corte, feito por aparelhagem moderna. Mas eu lembro a vocês, ó, tinha porão, né? Toda construção tem uma fundação. Então pega a distância, fundação, porão, subiu aqui, peça única essa, ó. Peça única. E ó, talhada no machado. Olha as marcas. Talhada no machado. Então a robustez do trabalho. A gente tem uma balança do período ali também, ó. Balança do período. Aí, ó. Mais discreta da fazenda agora, na minha opinião, que é o casarão. O dono morava em Resende, não morava aqui, vinha fim de semana. E era o início, lembra? Era menos pomposo. Então o casarão discreto comparado a outros. E ele foi roubado. Aqui dentro, para você colocar os chapéus. E quem já comeu comida feita no tacho, ó. Dois tachos também imensos da época. Não, ali eram pequenos, eram... Chega aí, pessoal, vamos se reunir aqui nessa parte central, vou mostrar uma coisa para vocês. Galera, olha só. Detalhes, né? Aqui você já vê que a arquitetura ela vai ficando mais rebuscada, tem mais capricho. Isso aqui, ó, chama-se bandeira. Esse vidro em cima da porta, ele é fundamental numa época que não tem energia elétrica. Por quê? Você aproveita a luz do sol até o fim. O cômodo de cá, o sol se põe lá. Você vai conversando luz de um cômodo para o outro, compartilhando luz de um cômodo para o outro. Uma outra coisa, a gente tem esses quartos aqui, e no fundo de um dos quartos, onde hoje é banheiro ali, ó, no fundo daquele quarto onde hoje é banheiro, era uma alcova. É interessante lembrar também que muitas vezes a alcova existia em função do quê? Da menina ficar sob os olhos do pai, porque ela não ia casar com quem ela quisesse. Ela com seus 13, 14, ia ser arranjada com um primo com seus 30 e poucos, para poder deixar a fortuna ali negociada entre a família ou entre famílias que tornariam-se uma só a partir de então. Você vai fazer hoje em dia? O churrasco vocês vêm mais tarde. Tá marcado, tá marcado. Tá? Bem, oi, morador. Papai deixou como herança. E eu costumo receber visitas, né? Hoje veio um grupo legal. Aquele livro, você que escreveu aquele Só livro? avisando que lá embaixo tem uma caixinha, um dízimo, tá? E tem um capanga lá com uma... Faz um code, né? Por favor. Tem um aquecimento solar. Matarrão. É de matarrão. Tá de macarrão. Dá tchau pro povo aí. Valeu, povo. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.